Olá, queridas mensageiras do Rei e querida MCM. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui para compartilhar algo sobre educação cristã missionária e saber que Deus está conosco, mesmo a gente estando nesse momento tão difícil de crise. Eu gostaria de dizer que educação cristã missionária é falar do amor de Deus, é compartilhar Jesus com as pessoas, principalmente num momento como esse, que nós estamos vivendo essa pandemia. Não é falar do que Jesus fez em nossas vidas e também dos seus ensinos, compartilhar a palavra de Deus, instruir o novo convertido na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus, né? Como nós aprendemos que em Jesus está todos os tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? E como o apóstolo Pedro também falou, que é necessário que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E como as irmãs sabem, existem duas casas, o CIEM, no Rio de Janeiro, não é? E o SEC, o Seminário de Educação Cristã, em Recife, que foi onde eu estudei no período de 81 a 84. Não é? E lá eu tive experiências de como servir a Deus. Não é? Lá tinha 3 áreas de atuação, que era música sacra, ministério social cristão e educação religiosa. E logo no primeiro ano a gente tem que fazer uma escolha, não é? De qual curso, no final do primeiro ano, de qual curso nós teríamos que escolher. E eu orei muito na ocasião, esse foi um dos primeiros desafios que eu enfrentei ali, não é? Se eu faria música, se eu faria serviço social ou se faria educação religiosa. E Deus foi falando ao meu coração e eu senti um desejo muito grande, então, de ensinar, de fazer missões. O meu desejo era servir a Deus em missões. E então eu fiz o curso de educação religiosa, que na época se chamava assim, né? Mas aprove a Deus me trazer de volta para Salvador, se bem que no final, no meado de 84, quando eu vim passar as férias na Igreja Batista de Itapajipe, que foi a igreja que nos enviou, né, através do ministério do pastor Evaldo da Silva Carneiro e principalmente da irmã Nelly Mabel, que foi a pessoa que Deus usou para estar me orientando, para estar me discipulando nesta área de serviço à causa do Senhor, né? Aprendi também muito com o professor Josias Seixas, né, que no último dia 8 de junho fez 99 anos, um servo de Deus, um homem de Deus, e eu entrei ali na organização dos adolescentes, muito tímida, e eu pude aprender muito, né, quando ele pedia para a gente ler os versículos, para a gente dizer o que foi que entendeu, e eu muito envergonhada, pouco falava, né? E Deus usou muito o professor Josias. E a outra pessoa que Deus usou muito foi a irmã Jovelina, né, que faleceu no ano passado. E quando eu cheguei na igreja de Itapajipe com 14 anos, ela trabalhava como conselheira das Mensageiras do Rei. E como as irmãs sabem, as mensageiras sabem disso, né, que as mensageiras começam aos 9 anos até os 16 anos. E como eu já tinha 14 anos, né, então a irmã Jovelina me deixou ali, de junto dela, e eu fui aprendendo muito sobre a organização, sobre os ideais, sobre o pacto, sobre os livros missionários. Não é? Deus usou muito a vida da irmã Jovelina, até que a irmã Oneli Mabel, percebendo o desejo que eu tinha de servir a Deus, mas não sabia como, né? Me orientou e então me conduziu até o Seminário de Educação Cristã através de uma carta que eu tive que fazer. E ali nessa carta a gente contava o nosso testemunho, a nossa vocação para missões, não é? E Deus usou muito a irmã Nelly, né? Muito paciente comigo, não é? E então, quando eu
aceitei Jesus aos 14 anos, mas só pude me batizar aos 16 porque meu pai não queria, e o pastor Ivaldo sempre me aconselhava dizendo um dia ele vai deixar, e passados 2 anos realmente ele deixou. Eu já estava com 16 anos e no dia 26 de dezembro de 1976 eu me batizei na Igreja Batista de Tapajipe, que ainda funcionava no Caminho de Areia. E desde essa data, né, eu comecei a trabalhar com as mensageiras, com a classe de EBD de juniores, que a irmã Nelly era a minha orientadora, né? E na união de adolescentes também. E nos grupos musicais da igreja, né? Que na época tinham sintonizados com Cristo. E uma das irmãs de Rogério, a Rilza, que também é falecida, ela nos orientou muito. Eu aprendi muito nesse grupo. E uma das funções desse grupo Sintonizados com Cristo era evangelizar. A gente não fazia apenas cantar na igreja, a gente aos domingos à tarde também saía para fazer evangelismo, né? E foi uma época de muito aprendizado, até que chegou o momento que Deus abriu as portas sem condições nenhuma, a igreja assumiu todo o meu sustento, desde as passagens de ônibus, até um enxoval fizeram para eu levar, né? Na época que nós fomos, eu fui junto com a irmã Emília e a irmã Raquel Costa, e desde esse dia Deus nunca nos desamparou. A irmã Nelly, muito paciente comigo, ela disse: quando você terminar seu 2º grau, você vai escrever para o SEC, e ali a gente vai seguir as orientações. Não se preocupe, confie em Deus, creia que Deus proverá todas as coisas. E até hoje, meus irmãos, eu sinto que Deus realmente tem provido além do que eu pensava, né? Como diz a palavra de Deus, que Deus faz muito além, não é? E eu tenho muita consideração por todo o ensinamento que eu recebi ali da igreja, não é? E então, em 1981, eu cheguei no SEC no final do 1º ano. Eu fiz a escolha para fazer o curso de educação cristã, e ali no SEC, desde o momento que a gente chega, a gente começa a visitar as igrejas com o objetivo de ficar fixa em alguma igreja que também, orientada pelo SEC, a gente é designada para trabalhar como cessista, né? Como aluna do seminário de educação cristã. E ali eu trabalhei em 2 igrejas, a igreja em São Lourenço da Mata, que era o interior, e eu ia no sábado à tarde, trabalhava com as mensageiras do rei, lá durante 2 anos, né, ensinando os passos, ensinando o manual, ensinando sobre missões, sobre os livros missionários. E nessa igreja eu fiquei 2 anos. E no meu último ano eu fui trabalhar na Igreja Batista de Casa Amarela, durante a semana, servindo como professora primária, né? Eles tinham um projeto, e nesse projeto era com os meninos que cortavam cana. E eu fiquei com uma turma de meninos da 2ª série primária, né? E eu me lembro que às vezes eu ia para lá com medo, porque a gente saía do SEC 12h30, pegava um carro que durante 1h30, né, para chegar lá nesse projeto em Xande Cruz, que era um projeto da Igreja Batista de Casa Amarela. E ali eu trabalhei no meu último ano, ensinando aqueles meninos, e muitos deles, minhas irmãs, com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos, na 2ª série primária, não é? E eu me lembro que eu tinha um aluno que ele ia com facão para a escola, porque ele saía de lá do lugar que ele cortava a cana e chegava ali muito, às vezes, sem almoçar, né? Mas como era um projeto, então a igreja de Casa Amarela ajudava muito esses meninos, né? E Deus protegeu a minha vida. E no final, alguns daqueles meninos também se converteram à palavra de Deus, né? E quando chegou o final do ano de 1984, o pastor
Aguinaldo Sacramento, que na época era pastor da Igreja Batista de Tapajipe, que o pastor Ivaldo tinha saído para assumir o cargo de secretário executivo da Convenção Batista Baiana, e ali ele me convidou, e eu disse a ele que eu não me sentia preparada, porque era a minha igreja que me viu crescer, né? Eu fiquei apegada àquele pensamento que diz, né, que santo de casa não faz milagre, que o meu objetivo era continuar lá em Recife para estudar psicologia e continuar trabalhando em uma das igrejas de lá, porque lá o campo é muito grande também para essa área de atividade na igreja ou algum campo missionário, né? E eu me lembro que a reitora do SEC um dia me chamou, já nos últimos dias, perto da formatura, e me disse: olha, o pastor da sua igreja fez uma carta para o SEC e uma carta convite para você, para que você assuma o Ministério de Educação Cristã. Não é? O prédio ia ser inaugurado no dia 31 de maio de 1985 e ele estava querendo que eu assumisse. Né? E realmente foi um momento que eu tremi muito na base. Eu confesso às irmãs que eu vim com muito medo para Salvador, para assumir a igreja, mas para a glória e honra de Deus, Deus foi sempre comigo, né? Como diz aqui a palavra em Mateus 28, 19 e 20, que é o versículo-chave, base da educação cristã missionária. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi firmada nessa palavra que eu vim com temor e tremor para Salvador para assumir. E logo na primeira semana, quando eu assumi, em janeiro de 1985, ele me falou que deixaria o pastorado, estaria assumindo outra igreja aqui em Salvador e que não iria ficar. E aí foi que eu tremi mais ainda na base, né? E no dia 31 de maio, junto com a inauguração do prédio de educação cristã, ele pediu, né, a exoneração dele. Quem assumiu ali foi o pastor Belmiro Sampaio, que na época também me ajudou muito e eu pude aprender muito. E dali para cá, minhas irmãs, eu nunca parei de aprender, né? Porque a educação cristã missionária envolve o aprendizado com Jesus, né? Como Jesus disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu sei que tem momentos, minhas irmãs, que na missão a gente sente o peso, mas quando a gente ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que Jesus torna o nosso fardo mais leve, então a gente se sente fortalecida, né? Como diz a divisa das irmãs, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a educação cristã missionária é servir a Deus de todo o coração, cumprindo o chamado da grande comissão. E isso não é só para quem é formado, não. Não é? A palavra de Deus diz, portanto, vão e façam discípulos. Não é? A palavra não é só para quem tem uma formação, não é? Mas é para todas nós. E que Deus nos ajude nessa missão, crendo que realmente Deus é fiel, mesmo num momento difícil como esse que nós vivemos, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada mensageira do Rei. Fiquei muito feliz de ver ontem na live, né, com Meg e Amanda falando sobre as mensageiras do Rei, junto com a líder nacional Raquel. Né? Fiquei muito feliz que vocês continuem avançando no ministério de servir a Jesus, porque Deus, Ele sempre é fiel.
E nós precisamos das suas misericórdias e abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo cada dia mais nos use na força do Senhor e do seu poder, como ele diz, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meninas. Eu estou aqui como aluna do SEC, aluna EAD. A irmã Rosângela, como vocês viram, falou um pouco da história dela como aluna do SEC, né, da experiência que ela teve, de todo o processo, né, que se deu até ela chegar no seminário. E o objetivo de estarmos falando para vocês, né, sobre o SEC, como a irmã Rosângela citou sobre o CIEM, que fica no Rio de Janeiro, é para que a gente esteja passando para vocês a importância da educação cristã. E louvado seja o Senhor que Deus colocou essas duas instituições para preparar mulheres, né, meninas vocacionadas para estarem se preparando para cumprir a grande comissão, que o objetivo, né, da educação cristã é que a gente estejamos preparada para cumprir o objetivo da grande comissão, conforme a irmã Rosângela até citou na fala dela, que é de irmos por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Então, nós contamos, né? Eu estou contando a minha experiência, a irmã Rosângela contou a experiência dela, para que as irmãs conheçam essa importância, né, de estarmos apoiando esse trabalho, né, sendo agente, né, de expansão com as nossas ofertas para que meninas vocacionadas, as mensageiras do rei, geralmente, né, são as meninas que vão para esse seminário, né, para estar se preparando. Aí entende-se, como a gente fala lá, eles chamam de vocacionadas, são meninas, mulheres, hoje mulheres, que estão fazendo porque foram vocacionadas para estarem se preparando para cumprir o ID, né? Para estar fazendo missões. E o objetivo do SEC é nos preparar para que a gente possa também estar atuando na nossa igreja local. No meu caso, a minha preparação, eu estou me baseando, né? Estou me aprofundando para que eu possa atuar na minha igreja local, na minha comunidade, aonde quer que eu esteja, né? Eu louvo a Deus pelo privilégio que a minha filha tem como mensageira do rei, né? Hoje, com 13 anos, ela é mensageira do rei, eu não tive esse privilégio. E assim eu tenho orado ao Senhor, né? Que ela tenha esse compromisso de estar se preparando, se capacitando, que ela, se for da vontade de Deus, em primeiro lugar, né? E que ela sinta esse desejo que eu tenho de estar estudando, buscando conhecer, mas com o único objetivo de empregar no reino de Deus. Porque o objetivo principal, né, meu e de qualquer outra mulher, de qualquer outra menina que está no reino, trabalhando para o reino, é de aplicar tudo para a honra e glória do Senhor, para que o objetivo, né, proposto, aquele que o Senhor nos vocacionou, nos chamou, a gente possa colocar em prática. Porque não tem sentido, né, estudarmos e ficar com conhecimento para a gente. Então, o objetivo de a gente estar falando sobre SEC é dessa importância, né, que é para a gente, para a nossa vida, né? Você que pode estar achando que está numa idade que não está mais para estudar, mas você pode estar contribuindo para que uma menina da sua igreja venha estar estudando no SEC. Sua neta, sua sobrinha. Então, o nosso pedido é que você possa estar orando ao Senhor e ver qual é a oferta que o Senhor quer que você esteja entregando, né, como prova do seu compromisso para a expansão do reino, para que meninas
mulheres estejam se preparando para estar cumprindo, né, o papel da grande comissão, que é isso que o Senhor espera de nós. Então, meninas, como eu sei, né, que nós somos mulheres que aceitamos desafios, então eu creio, acredito, estou confiante de que nós iremos conseguir, né, levantar uma excelente oferta. Então, vamos contagiar, né? Fale do SEC para pessoas, pesquise, né, sobre a história do SEC, sobre a história do CIEM. Isso é muito bom, porque nós devemos conhecer, né, tudo que está relacionado ao nosso crescimento cristão, tudo que está relacionado à palavra do Senhor. Então, vamos motivar, né? Não vamos deixar que essa situação que nós estamos passando, onde está havendo restrições de encontros, de contato, que venha impedir que esse ano de 2020 nós possamos ser fiel na nossa oferta. Então, eu conto com você, eu conto com o seu amor pela obra do Senhor. E também conto com o seu compromisso com a sua igreja, né? Para que a sua igreja ela possa continuar sendo fiel no envio dessa oferta. No caso, a sua igreja como organização missionária. Então, eu oro, eu peço a Deus que Ele esteja cada vez mais nos envolvendo nesse trabalho, porque quando a gente se envolve, a gente consegue ver o sobrenatural, né? A gente consegue ter experiências para contar. E como é bom, né? Você saber que você teve participação no crescimento espiritual de alguém, você teve participação nos propósitos, né, da obra do Senhor, naquilo que Deus ele tem projetado, né, para a sua igreja local. Nós temos meninas nas Mensageiras do Rei que a gente tem visto o crescimento dessas meninas. Então, vamos estar investindo na educação cristã da nossa igreja. Vamos estar investindo, né, em outras meninas que não é do nosso estado, mas que é de todo o Brasil, que tem essa vontade, né, de estudar, de aprimorar, de conhecer, tem a vocação, e muitas não têm essa condição. Hoje, o SEC ele dá a opção do EAD, que é o meu caso, né? Eu comecei o curso em 2018, agosto de 2018, estarei encerrando ano que vem, em 2021, né? Se preparem para ir para a minha formatura, né? Vocês já estão convidadas. Provavelmente será em novembro de 2021. E eu terei duas opções, né? Esse ano de 2020 eu estou fazendo toda a preparação, né? De aprender como planejar a parte eclesiástica, a parte antropológica, a parte missionária, né? A última unidade agora que eu fechei foi a parte missionária. Tenho lido muitos livros porque a gente é obrigada a ler, né? Nós temos que estar adquirindo conhecimento. Então, assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque eu compreendo que eu fui chamada, né, para estar fazendo educação religiosa, né? Eu costumo dizer que João 15,16, que vocês ouviram falar, né? O Senhor me escolheu para que eu vá e dê fruto, e frutos sadios. Então, eu vou ter, a partir de 2021, eu vou ter a opção de estar colocando, né, finalizando o meu curso com especialização em missiologia ou serviço social. Então, eu já fiz a minha escolha, porque eu orei ao Senhor. Essa escolha minha, o ano de 2021, eu vou ter que fazer um projeto, onde esse projeto, né, vai ser crucial para que eu venha estar finalizando o meu curso e fazer a minha formatura. Então, assim, Deus, eu quero já compartilhar um pouquinho com vocês. Ele tem colocado, assim, ideias na minha cabeça. Eu tenho já pontuado. E 2021 eu vou entrar com força total nesse projeto, né? Vou me dedicar. Conto com o apoio de vocês, que eu sei que vocês vão ser muito importantes para que eu venha estar, né, concluindo o meu curso com êxito. Então, eu vou contar com o apoio de vocês. E esse projeto,
que Deus tem colocado no meu coração. Eu sei que não vai ser só para o meu crescimento, né? Para que eu cumpra aquilo que Deus tem me chamado, mas também para o crescimento de cada uma de vocês, onde a gente vai envolver não só a nossa igreja, mas da Monte Terezinha. A gente vai envolver a toda a comunidade, né? Nós vamos estar envolvendo toda e qualquer criatura. Então eu posso dizer, né, que eu já sinto que esse projeto nasceu primeiro no coração de Deus e por isso Ele está colocando diante de minhas mãos. E eu já estou pontuando algumas coisas, já estou buscando separar algumas coisinhas, já estou tentando colocar em prática, mas tudo isso eu agradeço por estar adquirindo esse conhecimento no SEC. Então, minhas irmãs, eu conto com vocês, né? 23 de junho é o dia que a gente comemora a Educação Cristã Missionária. Então, eu gostaria que você, nesta noite, orasse para que hoje é 22 de junho de 2020. Então, nesta noite, ore ao Senhor e pergunte, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para que outras mulheres, outras meninas possam estar aprendendo, né, crescendo, colocando em prática aquilo que o Senhor designou para elas, né? Ore pelas mensageiras do Rei da nossa igreja, ore pelas meninas do Amigo de Missões, porque eles também estão, né? São meninas que também um dia vão ser mensageiras do Rei e um dia vão ser as vocacionadas, futuras líderes da nossa igreja. Então, esteja orando por elas, né? Ore pela liderança das mensageiras do Rei, de Amigo de Missões, né? Ore pela nossa organização, porque tudo isso está atrelado à educação cristã. Então, que Deus nos abençoe. E se você tem se Deus já falou no seu coração o alvo, né, que você fez pessoal seu, você pode estar entrando em contato comigo, que eu estarei organizando, planejando como pegar a sua oferta para que a gente possa, até o dia 30 de junho, estar enviando a nossa oferta, né? O alvo nacional é de 610 mil. Eu estarei colocando algumas informações também após o vídeo e vocês vão estar acompanhando, né? Durante essa semana eu vou estar colocando alguns assuntos, alguns temas, algumas abordagens direcionadas, só falando sobre a educação cristã, né? Sobre a história do SEC, do CIEM. E estejam olhando com carinho, estejam realmente conhecendo, né? Aquilo que vocês fazem parte, né? Que é da organização missionária. Então, boa noite, que o Senhor abençoe cada uma e espero, confio, acredito que eu posso confiar em vocês. Que mais uma vez nós iremos, né, com êxito, mais uma vez alcançar essa oferta. Amém?